Quando Davi já estava com a idade avançada, quando Davi estava prestes a morrer, ele chamou o seu filho Salomão e deu a Salomão instruções, dizendo que ele deveria andar no caminho de Deus, ser fiel a Deus, e ele teria também um reinado abençoado. Davi morreu e Salomão, o seu filho, passou a governar no seu lugar. E o que aconteceu? Como Salomão era jovem e não tinha experiência em governar, ele fez um pedido a Deus, muito importante. Aí na sua casa, ou onde você estiver, ouça atentamente. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, e versículos 5 em diante. Coloque a mão no seu coração, atentamente, com muito respeito, ouça. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho, que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu, no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo?" Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: "Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa." Palavra do Senhor, digam graças a Deus. Glória a vós, Senhor. Então Salomão, ele passou a governar no lugar do seu pai, Davi. Só que Salomão não tinha experiência, era jovem. Então Deus apareceu num sonho para Salomão e falou para ele: "Salomão, peça para mim o que você quiser, que eu vou te dar." Salomão pediu sabedoria. Meu Deus, me dê sabedoria. E o que aconteceu? Deus se agradou com o pedido de Salomão. Deus gostou do que Salomão pediu, sabedoria. E Deus lhe disse: "Como você não pediu vida longa, não pediu a morte dos seus inimigos, nem riqueza, eu vou te dar sabedoria e inteligência, mas também vou te dar riquezas e honras. E se você me obedecer, se você for fiel a mim, você terá uma vida longa." Então Deus deu sabedoria para Salomão. E o que aconteceu? Logo após Salomão ter recebido a sabedoria, ele teve que julgar a causa de duas mulheres. Moravam duas mulheres numa mesma casa, e ambas tiveram um filho. As duas tiveram um filho no mesmo tempo, praticamente.
E uma mãe dormia na sua cama com o seu filhinho recém-nascido. A outra dormia também na outra cama com o seu filhinho recém-nascido. Aconteceu que uma daquelas mães, numa noite, virou sobre a criança, sem querer, mas ela matou a criança, porque dormiu em cima da criança. Quando ela viu que o seu filho estava morto, o que ela fez? Ela foi bem quietinha e trocou as crianças. O seu filho que tinha morrido, ela deixou com a outra mãe, e o filho daquela mãe que estava vivo, ela pegou para junto de si e pôs lá para dormir. Quando elas acordaram, aquela mãe viu que, primeiro, o filho não era dela e, segundo, estava morto. Então ela disse para aquela outra mãe: você trocou as crianças. Esse não é seu filho, esse aí é o meu filho. O seu filho está aqui, ele está morto. E aquela mulher estava mentindo e dizendo: não, esse é o meu filho, o que morreu é o seu. Enfim, as duas mulheres estavam afirmando que eram a mãe da criança. Havia uma criança viva e duas mulheres disputando aquela criança. Uma que falava a verdade e a outra que falava mentira. Mas as duas afirmando que eram a mãe da criança. O caso chegou até o rei Salomão. Naquele tempo não havia exame de DNA para saber quem era a mãe da criança. Não tinha como fazer um exame para saber quem era a mãe, quem estava falando a verdade. Então as duas mulheres afirmando que eram a mãe da criança. Salomão pediu para os seus criados, aí você veja a sabedoria de Deus. Salomão pediu para os seus criados uma espada. E ele disse assim: eu vou cortar esta criança ao meio e vou dar metade para cada. Assim a briga para. A mãe verdadeira da criança disse para o rei Salomão: rei, não faça isso. Ele é meu filho, mas eu não quero que ele morra. Pode deixá-lo com esta mulher. Ela não é a mãe dele, eu sou a mãe, mas como eu não quero que o meu filho morra, pode entregar para ela. Porque ela era a mãe de verdade. A outra mulher que não era a mãe, falou assim: tudo bem, rei, pode cortar a criança ao meio e fica metade para cada. Ela não tinha amor pela criança. Então Salomão aí descobriu quem era a mãe de verdade. E ele disse: podem pegar a criança e entregar para esta mulher. Ela é a mãe de verdade, porque quis poupar o seu filho. E assim Salomão fez justiça, julgando a causa destas duas mulheres. Quem deu esta sabedoria para Salomão? Foi Deus, porque ele pediu. Peça também para Deus que te dê sabedoria. Assim como você pede saúde, cura, libertação, proteção, paz, prosperidade. Assim como você faz tantos pedidos a Deus, vamos hoje nesta missa pedir a Deus que nos dê sabedoria. Vamos incluir esse pedido nas nossas orações. A partir de hoje, comece a incluir esse pedido. Meu Deus, me dê sabedoria. Se você já tem, que Deus te dê mais ainda. E quem não tem, que receba. Ouça, Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1 e versículo 5. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Eu vou ler de novo, preste atenção. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que se a pessoa tem falta de sabedoria, se ela não está tendo sabedoria, é só pedir para Deus que Deus dá. É só pedir: Deus, me dê sabedoria, como pai, como mãe, como marido, como esposa,
como empresário, como assalariado, como aposentado, como pensionista, como profissional liberal, como estudante. Deus, me dê sabedoria. Me dê sabedoria, meu Pai, para que eu possa viver bem em todas as áreas da minha vida. Tem muita gente sofrendo por falta de sabedoria. Quanta gente que está vivendo um casamento péssimo porque não tem sabedoria. Às vezes a esposa reclama que o casamento está indo mal, mas está indo mal porque ela está sendo uma péssima esposa, está fazendo tudo errado e por isso o casamento vai de mal a pior, porque lhe falta sabedoria para ser uma boa esposa. Quantos maridos a mesma coisa, reclamando que o casamento vai de mal a pior, mas o marido está fazendo tudo errado dentro de casa, está sendo um péssimo marido e por isso o casamento e a família vai de mal a pior. Quanta gente que gasta mais do que ganha, não tem equilíbrio, não tem controle, não tem um uso correto do dinheiro, vive gastando mais do que ganha. E por causa disso a pessoa vive endividada, nervosa, xingando, praguejando, porque não tem sabedoria. Por falta de sabedoria, tem pai e mãe que quando o filho faz uma coisa errada, em vez de dizer para o filho, filho, está errado o que você fez, não faça mais isso, faça isso aqui que é o certo. Em vez de corrigir o filho, disciplinar o filho, não. Ah, é meu filho, você fez errado, não tem problema não, a mamãe está aqui, o papai está aqui. Apoia o erro do filho. Isso não é sabedoria. E também não é amor. O pai que ama, a mãe que ama, corrige o filho, ensina, mostra o caminho certo. Então muitas pessoas estão cheias de problemas na vida porque não têm sabedoria. Quantos jovens que só se metem em encrenca, só se metem em rolo, em confusão. Às vezes a moça é uma moça de família, tem pai, tem mãe, tem um lar, tem família. E vai se envolver com um rapaz. O rapaz não quer saber de Deus. O rapaz não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar. O rapaz só quer bagunça. E a moça vai se envolver com ele, para quê? Para sofrer. Vai sofrer depois. E vai fazer a família sofrer. Minha filha, peça para Deus te dar sabedoria. Peça para Deus te dar sabedoria. Ou então o rapaz trabalha, estuda, tem família, tem compromisso com Deus e com a vida, e de repente ele encontra uma moça, às vezes fica olhando só a fisionomia, só que olha, a beleza é passageira. A Bíblia diz isso, a beleza é passageira. E a moça não quer saber de Deus, não quer saber de trabalhar, de estudar, só quer bagunça. Rapaz, você vai se envolver com uma moça dessa para ter alguns instantes de prazer e depois viver o resto da vida sofrendo? Põe a tua cabeça no lugar. Se ame primeiro, para depois amar outra pessoa. Tem gente que confunde isso. O que que a Bíblia diz? Ama o teu próximo como você ama a ti mesmo, a ti mesma. Então eu tenho que amar o meu semelhante como eu me amo. Agora, se eu quero amar o meu semelhante e me prejudicar, está errado. Eu tenho que me amar, eu tenho que cuidar de mim e com esse mesmo amor e cuidado, amar e cuidar do meu semelhante. Primeiro eu me amo e me cuido, para depois eu amar e cuidar do meu semelhante e amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que me amar, eu tenho que cuidar de mim e com esse mesmo amor e cuidado, amar e cuidar do meu semelhante. Primeiro eu me amo e me cuido, para depois eu amar e cuidar do meu semelhante e amar a Deus sobre todas as coisas. Então é para tudo na vida. Quanta gente que vai trabalhar e só arruma confusão. Trabalha 2 meses num lugar, não dá certo, 3 meses no outro não dá certo, 1 mês no outro não dá certo. Tem gente que nunca pegou uma férias na vida, porque nunca completou 1 ano de empresa. Sempre ela sai antes, porque
dá algum conflito. Gente, nós temos que ter sabedoria. Sabedoria para promover a paz. Sabedoria para resolver problemas. Porque problema na vida você sempre vai ter e eu também. Problemas existem para serem resolvidos. E a pessoa que tem sabedoria de Deus, quando passa por um problema, ela tem sabedoria de Deus e ela tem a bênção de Deus. E ela vai conseguir resolver o problema da melhor maneira. Agora, a pessoa que não tem sabedoria, quando se depara com um problema, se for tentar fazer alguma coisa, ela aumenta o problema. Ela não diminui, ela não resolve, ela aumenta o problema. Porque não tem sabedoria de Deus. Quanta gente que vive aí com a vida toda encrencada, toda enrolada, porque fala o que não deve, faz o que não devia fazer, e vive com a vida toda atrapalhada. Então vamos pedir a Deus nesta missa, meu Deus, me dê sabedoria. Eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom empresário, um bom funcionário, um bom estudante, uma boa estudante. Deus, me dê sabedoria para que eu possa viver bem, meu Pai. É só pedir que Deus dá. Gente, o texto é claríssimo. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Então é só pedir que Deus dá. Peça para Deus te dar sabedoria. Eu sei que tem agora muitas famílias acompanhando a missa, crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores, senhoras, vovô, vovó, papai, mamãe. Peça para Deus, meu Deus, me dê sabedoria, Senhor. E Deus vai te dar para que você possa viver bem em todas as áreas da sua vida. Como eu disse aqui há poucos dias, a pessoa que tem sabedoria, quando ela recebe o seu salário, ela separa o santo dízimo, ela paga as suas contas direitinho e ela guarda um pouco todos os meses. A pessoa que tem sabedoria, ela guarda um pouquinho todos os meses, numa poupança ou num outro investimento seguro, ela guarda um pouquinho todos os meses. Quem guarda sempre tem. Minha mãe falava assim, e fala ainda hoje, né? Dona Cida, que está em Campinas acompanhando a missa. Mãe, eu amo a senhora e aprendi muito e aprendo muito com a senhora. Minha mãe diz assim, de grão em grão a galinha enche o papo. Quem guarda sempre tem. De grão em grão a galinha enche o papo. Isso é sabedoria. Quanta gente que recebe o seu salário e gasta tudo, torra tudo, acaba com tudo e não guarda nada. Às vezes gastando com coisas desnecessárias. E tem gente que vai falar, padre, mas eu não guardo porque não sobra. Eu não guardo porque o dinheiro não dá. Então comece a pedir a Deus, Deus me dê sabedoria. Abençoe as minhas finanças para que eu tenha condições de guardar um pouco todos os meses. E Deus vai te dar essa condição. Peça para Deus. Então a pessoa sábia, ela guarda um pouco todos os meses. Aí numa hora de necessidade, ela tem um recurso. Às vezes acontece alguma coisa, numa hora de emergência, ela tem um recurso, porque guardava sempre um pouco todos os meses. Agora, a pessoa louca, a pessoa maluca, ela sai gastando, torra tudo, acaba com tudo e não guarda nada. Aí, se alguma vez surgir um imprevisto, tiver algum problema, ela não tem nada guardado. Aí ela corre pedir dinheiro emprestado para os outros, vai atrás de empréstimos no banco, vai pagar juros altíssimos e abusivos, e muitas vezes se torna uma bola de neve que ela não consegue pagar fácil mais nunca, porque vive num rolo, pega empréstimo daqui, de lá, e daqui, dali, e vira uma confusão do capeta, essa é a verdade. E a vida toda atrapalhada. Por quê? Porque a cabeça não funciona.
Por causa disso, porque a cabeça não funciona e o corpo padece. É isso. Tem gente que está entrando no fundo do poço. Ela está entrando no poço, não chegou no fundo ainda, está entrando. Mas peça para Deus te dar sabedoria. Seja uma pessoa controlada, equilibrada. E talvez você já está no fundo do poço, não tem mais como afundar. Mas Deus vai te levantar. Deus vai te tirar do fundo do poço. E vai te abençoar porque Ele te ama. Mas peça para Deus te dar sabedoria. E comece a aplicar a palavra de Deus na tua vida. E você vai ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus.